Hoje, 8 de março, é o nosso dia, Dia Internacional da Mulher. Ao longo dos anos, nós avançamos muito na conquista de direitos e o Poder Judiciário tem dado a sua contribuição nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal teve um papel fundamental nessa caminhada, como nos conta agora na reportagem Carolina Chaves. Ao longo dos anos, houve avanços legislativos e jurídicos para que as mulheres consigam um reconhecimento e recompensa de forma igualitária, enfrentando os obstáculos culturais. A Constituição foi um dos arcabouços que endossou e encorajou as mulheres a garantirem espaço social. Por exemplo, a equiparação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma atividade. O STF, na sua missão de guardião da Constituição, respondeu em várias decisões que o lugar de mulher é onde ela quiser. O Supremo validou a Lei Maria da Penha, considerando a norma constitucional importante para o combate à violência em razão do gênero. Em outro julgamento, em resposta a uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, os ministros proibiram o uso da tese de legítima defesa da honra para atenuar crimes de feminicídio. Em decisão unânime, a Corte entendeu que a tese contribui para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra a mulher. Os ministros também deram entendimento que a licença maternidade começa a partir da alta do bebê. Consideraram a obrigatoriedade do Estado em garantir a matrícula de crianças de até 5 anos de idade. O plenário considerou inconstitucional o trecho da reforma trabalhista que autorizava o desempenho de atividades insalubres por grávidas e lactantes, como explica o relator, ministro Alexandre de Moraes. Nós estaríamos, ao validar a alteração legislativa, estaríamos prejudicando não só o direito da mulher, o direito à proteção à maternidade, mas também o direito do recém-nascido. Ainda na garantia de direitos fundamentais e de tratamento igualitário, o STF reconheceu a legitimidade do percentual mínimo de 30% para a participação feminina nas candidaturas. O mesmo percentual deve ser destinado para o fundo partidário para financiar campanha feminina, uma tentativa de aumentar a representatividade das mulheres na política. Segundo o ministro relator Edson Fachin, as agremiações partidárias são obrigadas a apoiar candidatas para garantir a igualdade e o cumprimento dos direitos humanos baseados no gênero. É preciso reconhecer, portanto, que ao lado do direito a votar e ser votado, como parte substancial do conteúdo democrático, a completude desse direito é alcançada quando são levados a efeito os meios à realização da igualdade. Só assim a democracia se mostra inteira. Caso contrário, a letra constitucional apenas alimentará um indesejado simbolismo das intenções que nunca se concretizam no plano da realidade. Apesar de todas as conquistas, ainda há um longo caminho para a equidade de gênero. Para falar sobre os avanços e o que ainda falta na garantia de direitos das mulheres, a repórter Carolina Chaves conversou com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. Acompanhe. Começo perguntando quais as principais conquistas trabalhistas das mulheres nos últimos anos, né? Resumidamente, o que a gente pode destacar com relação à legislação brasileira? Eu diria que nós avançamos em nossas lutas, com algumas conquistas, mas que sofreram revés, principalmente nesses últimos 4 anos, com o recrudescimento do machismo, um recrudescimento da desigualdade e um aumento, e o reflexo mais complexo de tudo isso é o aumento da violência doméstica, o aumento do feminicídio e o gravame, por exemplo, de trabalho análogo ao trabalho escravo, que atinge muito as mulheres. Mas não podemos falar só do aspecto negativo, porque nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado brasileiro. Na UAB, as mulheres são já a maioria também, só não somos ainda maioria em funções de poder, que essa é uma grande luta nossa.
E nós estamos juntas na reconstrução do Brasil, na reconstrução da cidadania, no combate aos ataques de 8 de janeiro, no combate a tudo que foi regressão e que nós vivemos no Brasil, inclusive com reflexo na nossa democracia. Ministra, como a justiça pode contribuir ainda mais para a garantia dos direitos das mulheres? Um dos mecanismos mais importantes que eu ressalto para você, no tempo curto que a gente tem de televisão para falar, é a decisão na perspectiva de gênero, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que está sendo implementada, que eu já tenho decisão minha no Tribunal Superior do Trabalho, lá na 8ª turma, que eu atuo, a decisão na perspectiva de gênero. Nós não podemos olhar os processos sob uma perspectiva só formalista, só legalista, né, de aplicar a lei, de aplicar os óbices ao conhecimento do processo, mas precisa estar presente o que tem de vivo, né, o que tem de demonstração daquilo que foi a discriminação de gênero, a discriminação de raça, a discriminação em relação à opção sexual, a discriminação em relação a doenças que são estigmatizantes, como a depressão, e que atinge um número muito grande de mulheres e que se acirrou muito na pandemia. Muito bom. Agora, ministra, historicamente as mulheres buscaram e buscam, né, garantir os direitos adquiridos e batalham, né, por muitos outros. Quais os principais desafios das mulheres nos dias de hoje? Nós precisamos analisar da perspectiva de milhões de mulheres no Brasil, porque nós temos no Brasil em torno de 100 milhões de trabalhadores e mais de 70% ganha até 2 salários mínimos. Né? E tem a volta do Brasil para o mapa da fome, essa questão toda, todas que nós conhecemos. Então, se você me pedir para eleger, olha, qual é a maior prioridade das mulheres hoje? Eu diria que é o investimento em políticas públicas, que o presidente Lula considera como investimento e não como despesa, né? Ele já fez vários pronunciamentos, inclusive em sua posse fez pronunciamentos sobre a importância da igualdade da mulher, criando também, recriando, né, o Ministério das Mulheres. Então, isso é muito importante. E quando eu falo de políticas públicas, eu chamo a atenção que não é só o Estado que é responsável por políticas públicas. O setor financeiro, que lucra milhões, né, as grandes empresas, as grandes fortunas. O Brasil é um país de tamanha desigualdade. Nós temos, de um lado, uma fila para a compra de aviões, uma fila para a compra de iates, né? E, do outro lado, o mapa da fome e a linha da pobreza, que cresceu muito. Então, o Estado tem uma responsabilidade grande, mas não é só o Estado. Nós não vamos conseguir baixar o índice de desigualdade para o nível 0, que é a nossa pretensão e que a Constituição garante, né, assegura através de normas, se não houver um engajamento de cada cidadã, de cada cidadão e dos setores econômico, financeiro, do Estado. É preciso que seja um compromisso da sociedade. Ministra, a senhora tem uma trajetória de sucesso. O que a senhora diria para as mulheres que estão nos assistindo? Eu diria, não se acomodem e persistam. E essa é uma recomendação difícil de fazer, porque milhões de mulheres que não têm condição de se profissionalizar, que não têm condição de voltar para o banco da escola, que não conseguem um emprego, né, para manter a sua dignidade. Aí você poderia dizer, bom, para a senhora, que é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, é fácil dizer, né? Mas a minha recomendação é, de mãos dadas, procurem os seus direitos, procurem denunciar toda forma de violência, não se acomodem, não aceitem o machismo. Ministra, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, sou eu que agradeço a oportunidade de falar para esse segmento tão importante que é das mulheres brasileiras, essas aguerridas, lutadoras, pelas quais eu tenho grande admiração.